Que bom que você está aqui conosco no canal Em Família para estudar a palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, 9 de maio. Estamos chegando ao final do nosso estudo, né, dessa semana. O tema de hoje é verdade triunfante, né? O tema principal dessa semana, nós estudamos sobre as duas testemunhas. E hoje nós vamos ver aqui o desfecho do capítulo 11 do Apocalipse que nós estudamos. Você é o nosso convidado especial, já aproveite aí para verificar a sua inscrição, curta também esse vídeo, é muito importante para o crescimento do nosso canal, tá bom? Nós vamos fazer uma oração para dar início ao nosso estudo. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos pela oportunidade, mais uma vez, de estudar a tua palavra, estarmos reunidos em família aqui, Pai. Nos ajuda nesse momento em que vamos abrir a tua palavra, nos dá sabedoria, que o Espírito Santo também nos guie nesse estudo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E assim nós estamos chegando ao final do nosso estudo, nessa quinta-feira, falando da verdade triunfante. Nós tivemos a oportunidade de estudar o capítulo 11 do Apocalipse e vermos o ataque ferino, feroz ali de Satanás contra a palavra de Deus. Você sabe que nós estamos estudando o grande conflito, o conflito entre o bem e o mal. E Satanás, ele se volta nesse período dos 1260 anos, da Idade Medieval, contra a palavra de Deus. E parecia ser o fim da palavra de Deus. Parecia que ele ia ter a vitória, ia ter o desfecho final. Mas a palavra de Deus, nós vimos que ela teve vida, o espírito de vida veio novamente a palavra de Deus, e a palavra de Deus triunfou. Então, a partir desse momento, o evangelho de Deus, movido pelo poder do Espírito Santo, vai chegar às tribos, às nações, às línguas. Os povos terão acesso à palavra de Deus no seu próprio idioma. Nós vimos ontem que pessoas foram enviadas, missionários foram enviados à Índia e em várias partes do mundo. E o evangelho triunfou. E o autor da lição nos traz uma exortação dizendo o seguinte: o texto encoraja, tudo isso que nós estudamos nos encoraja a causa de Cristo e de sua verdade. E é isso que nós estamos aqui. Nós estamos encorajados, vivendo a palavra de Deus e criando esse ministério para junto encorajar mais outras pessoas na causa de Deus e de sua verdade. Que legal, né? No nosso estudo, ele segue aqui nos trazendo a pergunta 6. Acompanhe conosco. Leia Apocalipse, capítulo 11, dos versos 15 e 18. Que eventos ocorrem no final dos tempos ao soar a sétima trombeta? Então, aqui a nossa referência de Apocalipse 11, versos 15 a 18, nós vamos ler o verso 15. O papai vai ler para nós, nós vamos deixar a sugestão de resposta. Acompanhe a leitura conosco aí. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Amém, né? Amém. A nossa sugestão de resposta ficou assim: a vitória de Deus sobre o mal e o restabelecimento do seu reino. E como nós vimos aí na pergunta número 6, né, o texto bíblico mostra que Cristo vai triunfar sobre o mal, né? No grande conflito, Cristo é vitorioso e a palavra de Deus vai ser vitoriosa também, né? O texto aqui da lição nos traz um trecho do grande conflito, muito interessante, que fala sobre que a autoridade humana, ela não subsiste, né? Ela é passageira. E nós vimos isso no decorrer da semana, né? Do decorrer da história também, dos eventos históricos. A autoridade humana não vence a autoridade divina, né? O texto diz aqui: aquilo que é edificado sobre a autoridade dos homens será destruído, mas o que está alicerçado na rocha da imutável palavra de Deus permanece para sempre. Que maravilha, né? Esse nosso estudo com esse desfecho. E a pergunta 7 vai falar sobre uma visão, né? Vamos ler juntos. O que João viu aberto no céu?
o que mais ele viu nesse espaço celestial? E com a leitura, com o estudo, nós vamos entender o que isso tem a ver com o tema de hoje. A referência que o Alexandre vai ler para a gente está em Apocalipse, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 19. Vamos à leitura então. Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva de granizo. Muito bem, então a partir dessa leitura, nesse texto a gente consegue identificar as duas respostas, o que João viu aberto no céu e o que mais ele viu nesse espaço. Nós deixamos a sugestão de resposta assim: ele viu o santuário de Deus, a arca da aliança. E olha só como o nosso estudo de hoje termina. Que visão maravilhosa João teve ali relatado no livro de Apocalipse, né? A pergunta 7 trouxe para a gente a visão que ele teve do céu aberto, o santuário de Deus aberto. E lá ele consegue ver a Arca da Aliança, lá também estava a Arca da Aliança. E o autor vai trabalhar isso dizendo que no santuário do Antigo Testamento, que foi dado ao povo de Israel, ele era o modelo do original, Deus revelava a sua glória entre as duas figuras angelicais na tampa da arca. E dentro da arca estava a lei de Deus. E o autor trabalha isso para dizer da importância da palavra de Deus, da lei de Deus, que ela é imutável e ela permanece e permanecerá para sempre. Nós não podemos esquecer que o tema central do nosso estudo é o grande conflito e a controvérsia que Satanás colocou sobre a palavra de Deus, sobre a justiça do Criador. Então, a palavra de Deus, ela triunfa no final de tudo. A lei é a base ou o padrão do juízo, diz a nossa lição aqui. E ela termina assim: isso se torna especialmente importante no fim dos tempos, os tempos nos quais nós acreditamos e estamos vivendo. Então, a palavra de Deus é imprescindível para a vida do cristão. Que nós possamos, através desse estudo, renovar a nossa confiança nas palavras de Deus, na Bíblia Sagrada, e retomar o estudo, a devoção, para que essas palavras possam transformar as nossas vidas.